O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ela chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele se queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, celebramos esta Santa Missa, colocando no coração de Deus este nosso pedido de perdão. Este nosso pedido de perdão por todas as ofensas que fazemos ao coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. Hoje nós estamos finalizando esta devoção tão bela, tão bonita, que são os cinco primeiros sábados, para nós fazermos este grande ato de amor a Nossa Senhora, desagravando o seu coração ultrajado por tantas ofensas, tantas e tantas. A cada sábado, nestes 5 primeiros, nós fazemos esse ato de desagravo, diante daquilo que traz uma ofensa ao coração de Nossa Senhora e, consequentemente, uma ofensa ao coração do nosso Senhor. Não tem como, estão intimamente ligados. Se nós, filhos, nossos pais aqui terrenos, nós temos o respeito, o amor, o cuidado, e se nós, diante das ofensas que são cometidas contra os nossos pais, nós também ficamos irados, muitas vezes até pensamos coisas ruins, porque somos humanos, né? E queremos defender os nossos pais de qualquer coisa, qualquer custo. Não gostamos que ofendam os nossos pais, ofendam a nossa mãe. Quanto mais aquela que o Senhor preparou para poder então trazer no seu ventre puríssimo o nosso Salvador. A cada sábado um desagravo. Nós vimos no primeiro sábado o desagravo ao coração imaculado de Maria, diante das ofensas cometidas à sua santa e imaculada Conceição. As pessoas que ainda não compreendem ou muitas vezes tecem chacotas relacionados a este grande mistério de Nossa Senhora, ela ser limpa, ser preservada do pecado, e assim tantos ultrajes de pessoas, muitas vezes ignorantes, ou até mesmo por conhecer alguma coisa e fazem por maldade sim, né? E que trazem essa ofensa ao coração imaculado de Nossa Senhora, diante da sua Imaculada Conceição, ela que é toda santa, ela que é toda pura. E depois no sábado seguinte, os ultrajes que são cometidos também a Nossa Senhora, seu Imaculado Coração, diante da sua maternidade divina. E tantas coisas ruins, tantas coisas ruins que vêm relacionado a este grandioso mistério. Nós vimos no início da nossa igreja as primeiras heresias,
em cima de Cristo, nosso Senhor, e também, consequentemente, a Nossa Senhora, onde se dizia que o Cristo, ele não era verdadeiramente Deus, ele era somente humano, e vice-versa, e tantas heresias que saíram diante desse mistério grandioso. E, consequentemente, uma heresia relacionada ao nosso Senhor atingia inteiramente a Nossa Senhora, porque ela está mergulhada neste mistério da salvação. Ela participa ativamente deste mistério tão grandioso e tão belo. E tantas coisas ruins que se dizem, que ela, onde já se viu uma mulher ser mãe de Deus, não tem como, Deus não tem mãe. E tantas outras ofensas que fazem ao coração de Nossa Senhora, outros que não acreditam que ela é mãe verdadeiramente de Jesus Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, e tantos outros. Mas os mais comuns que nós ouvimos é esse fato de dizer: mas como que Maria, uma mulher qualquer, pode ser mãe de Deus? Deus não tem mãe. E aí, esses ultrajes ao coração imaculado de Nossa Senhora. E tantas pessoas ignorantes que tecem esses tipos de comentário, muitas vezes talvez nem compreendem o tamanho da asneira que eles estão falando, mas acabam ferindo o coração de Nossa Senhora, acaba ferindo o coração de Deus, o coração do nosso Senhor. Também no terceiro domingo, no terceiro sábado, outro ultraje, uma outra ofensa ligado a Nossa Senhora, relacionada à sua virgindade. Tantas pessoas que não acreditam que Nossa Senhora, mesmo depois de ter concebido Jesus, permaneceu virgem. E aí não acreditam, porque como pode? Deu à luz. Então como pode? Ela não é virgem, não pode chamar de Virgem Maria. Ela gerou Jesus, ela deu à luz a Jesus. E aí outras situações também relacionadas a esse mistério, onde se dizem que Nossa Senhora teve outros filhos, porque em outras passagens no Evangelho vai dizer que sua mãe e seus irmãos estão ali, mas pessoas que acabam ouvindo alguma coisa e vai repetindo como papagaio, mas sem buscar conhecer a verdade, sem buscar conhecer a palavra, entender o porquê de cada fato, cada relato citado ali no Evangelho. E aí então as ofensas a Nossa Senhora diante desse mistério tão belo que é a sua virgindade. Virgem Santíssima, Virgem Santíssima, como precisamos, amados irmãos e irmãs, prestarmos o nosso amor, a nossa devoção a Nossa Senhora, fazermos atos de desagravo ao coração imaculado de Maria, por tantas e tantas feridas, tantas coisas ruins que são tecidas diante desta mulher que é escolhida de Deus. Deus escolheu a Nossa Senhora, Deus escolheu, preparou para ser a mãe do seu Filho amado. E como podem pessoas trazerem, desferirem palavras tão ruins, tão pesadas, palavras pesadas que, especialmente essa mais comum que ouvimos, ela é uma mulher qualquer. Poxa vida, que ofensa grandiosa, se alguém dissesse isso para a nossa mãe. Eu creio que você, meu irmão, minha irmã, iria ficar extremamente irritado, alguém dizendo que a sua mãe é uma mulher qualquer. Se nós defendemos a nossa mãe aqui terrena, quanto mais a mãe de Deus, Nossa Senhora, dizer que é uma mulher qualquer? Não, precisamos rezar sim, precisamos fazer o ato de desagravo, precisamos oferecer sacrifícios, pedir perdão, fazer penitência por todas as ofensas que são tecidas, que chegam ao coração imaculado de Nossa Senhora, a nossa Mãe Santíssima. E consequentemente, diante dessas ofensas, vêm os males, os castigos, porque a maldade humana, todo mal que se faz, traz consigo sérias consequências, castigos grandiosos. E Nossa Senhora, diante da sua missão de mãe, de cuidar de nós, diante de cada momento, cada período, onde o mal vai tomando conta, crescendo no coração humano, e parece que a humanidade vai se perdendo, vai se distanciando de Deus, ela recebe do Senhor esta missão de poder vir até nós, trazendo alguma mensagem, um alerta para nós. E quantas aparições de Nossa Senhora conhecemos para que ela possa vir até nós e dizer-nos aquilo que precisamos fazer para poder buscarmos uma conversão, para não caminharmos rumo à perdição, à nossa perdição.
E aí então nesse ato tão belo que nós fazemos, dos 5 primeiros sábados, Nossa Senhora em Fátima, que revela às crianças, aos pastorinhos, dizendo para que faça este ato de desagravo. E aí então um outro ato que fere o coração de Nossa Senhora, no 4º sábado, é rezado na intenção de todas as pessoas que ensinam as crianças a não amarem Nossa Senhora. Ensinam também as crianças a cometer alguma blasfêmia, algum ato ruim, alguma desonra. E a criança, na sua pureza, na sua inocência, acaba também falando alguma coisa que acaba desonrando a Nossa Senhora, a imagem de Nossa Senhora, ferindo o coração imaculado de Maria. Então, por todos os que ensinam as crianças a não amar a Nossa Senhora, com o seu mau testemunho, também acaba ajudando e ensinando as crianças a cometer algum ato injusto, alguma desonra à Nossa Senhora. E hoje, neste 5º sábado, nós rezamos e pedimos em especial perdão e fazemos este ato de desagravo por todas as vezes que se peca contra ou faz ofensas à imagem de Nossa Senhora, aos ícones de Nossa Senhora. É uma imagem de Nossa Senhora. Tudo aquilo que é cometido por conta disso. Quantas vezes ouvimos, essa imagem não escuta, essa imagem não tem boca, não tem ouvido, como que ela vai falar, como que ela vai responder? E tantas outras críticas que são tecidas a nós católicos, porque temos ali um objeto, um símbolo religioso, seja um ícone ou seja uma imagem de Nossa Senhora, e trazemos com carinho, com devoção na nossa casa, ou no nosso corpo, através de um cordão, de uma corrente, um pingente ou santo terço, alguma imagem de Nossa Senhora, que com carinho nós utilizamos e guardamos ali, porque traz essa representação de Nossa Senhora conosco. E aí, então todas as ofensas tecidas a este ato de amor a Nossa Senhora. Amados irmãos e irmãs, quantas ofensas, se nós olharmos na história, olhamos hoje nos nossos tempos atuais, tantas e tantas ofensas a Nossa Senhora. Pessoas que por falta de conhecimento, pessoas que se deixam levar por falsas pregações, falsos pastores, e acaba odiando Nossa Senhora. E se de repente, porventura, ela na sua casa tinha uma imagem, depois ela joga fora essa imagem, ou ela quebra, ou algum ato que acaba sendo nesse sentido, nós queremos hoje, em especial neste 5º domingo, fazer este ato de desagravo, celebrar esta Santa Eucaristia, pedir perdão ao nosso Senhor por todas essas ofensas às imagens de Nossa Senhora, aos objetos. Nós vemos nesses tempos atuais, onde o mal parece que está tomando conta do coração humano, e vemos tantas coisas horrendas, um grupo que se manifesta quebrando imagens religiosas, uma ofensa tão grande, e diante das pessoas que apoiam este tipo de manifestação, dizendo que é algo democrático, que tem liberdade para fazer isso, mas se nós católicos formos fazer, ou pessoas de bem, for fazer um ato para poder defender a verdadeira liberdade, para poder defender a igreja, para poder defender os valores, nós somos taxados de opressores. Mas não pode, porque estamos indo contra isso, contra aquilo outro. Mas por que pode fazer um ultraje à Nossa Senhora, ou ao nosso Senhor Jesus Cristo? Nós temos vendo cada ano que passa, através do carnaval, maiores blasfêmias. Quanto vai passando o tempo, parece que mais e mais blasfêmias, diante das nossas imagens sacras, diante de nosso Senhor, o nosso Salvador. E nós não podemos dizer nada contra isso, porque somos taxados de opressores e tudo mais, etc. Que a pessoa tem liberdade para fazer isso, aquilo, outro. É tudo diante de todos esses males, amados irmãos e irmãs, que nós dobramos o nosso joelho, rezamos, pedindo ao Senhor perdão, misericórdia, por todas as ofensas que são feitas. E diante desse grande mal vivido, os castigos que vêm,
as coisas que de ruim vêm até nós, diante dessas maldades humanas. E todos sofremos. Aquele irmão, aquela irmã que é justo no seu viver, que é uma pessoa santa, moderada, equilibrada, ela também sofre diante do mal, porque o mal atinge a todos nós, a todos. Estamos vivendo esse tempo de pandemia, esse tempo que não está todos reunidos aqui na igreja, na casa do Senhor, para celebrarmos a Santa Missa. Não podemos, porque há um vírus aí, há uma pandemia, temos que ter cuidado, as restrições todas que precisam ser feitas e tomadas. Será que o irmão e a irmã, o homem e a mulher que profere blasfêmias, que arquiteta males, produzem males, será que eles pensam na consequência desses males? O que essa pandemia diz para nós, que acreditamos no Senhor, que acreditamos em Deus? Precisamos, amados irmãos e irmãs, também fazermos este exame de consciência, pedirmos a Deus que nos dê um discernimento sobre este tempo em que nós estamos passando, e aí reconhecer também as nossas faltas, os nossos erros, não só recordarmos e lembrarmos os erros dos outros, as blasfêmias que os outros estão fazendo, né? Mas também nós, né? Quais são os erros que nós estamos cometendo? No meu viver, no meu agir, né? Que momento eu acabo ferindo o coração de Nossa Senhora, ferindo o coração do nosso Senhor? Certamente nós iremos enxergar tantas coisas ruins que nós fazemos, que acabamos ferindo o coração do nosso Deus, ferindo o coração de Nossa Senhora. E ela, como uma mãe zelosa, ela vem até nós para que nós possamos fazer penitência, oração. Então nós precisamos ouvir a nossa mãe, precisamos novamente voltar o nosso coração para Deus, deixar que Nossa Senhora nos oriente, nos corrija, nos ensine a viver a fidelidade, nos ensine a viver a santidade. Ela é modelo para nós, modelo de fé, modelo daquela que acredita, modelo daquela que é fiel. E diante de todos os exemplos, diante de tudo aquilo que nós podemos ver diante de Nossa Senhora, nós enchermos o nosso coração de fé, de esperança e dizer: é possível. Mas me ensina, mãezinha, me ajuda a ser fiel, me ajuda a não cometer atos ilícitos, a ser fiel, não ferir o vosso imaculado coração, não ferir o sagrado coração de Jesus. E assim, amados irmãos e irmãs, diante da nossa fé, diante da nossa vivência, nós vamos pedindo a Nossa Senhora que nos ensine a viver bem a fé cristã, a sermos católicos de verdade, a podermos amar uns aos outros como Cristo nos ama, a podermos verdadeiramente ser um sirineu para o outro irmão, não ser juiz do irmão, né? Porque tem muitos juízes para nos julgar, condenar. Nós precisamos de sirineus para nos ajudar a carregar a cruz. Então, se eu não for um sirineu para ajudar o meu irmão a carregar a sua cruz, como é que ele vai conseguir? E como é que eu irei conseguir se não tiver também um sirineu para me ajudar? Agora, se nós formos apenas juízes uns dos outros para podermos tecer os julgamentos e as condenações, aí nós estamos perdidos. Amados irmãos e irmãs, peçamos nessa Eucaristia perdão ao nosso Senhor por todas as nossas faltas, todos os nossos pecados, a Nossa Senhora, a nossa Mãe Santíssima, por todas as ofensas que fazem o seu coração doer, o seu coração de mãe. Certamente ela, diante de todos os males cometidos, também acaba sofrendo. Merecemos esta Santa Missa em desagravo a todas as feridas, as ofensas, as imagens sagradas de Nossa Senhora, os ícones, as imagens. Peçamos ao Senhor este perdão e oferecemos como um ato de amor, um ato de devoção, um ato de respeito, e que Nossa Senhora possa nos auxiliar a caminharmos sempre, sempre bem e diante de Deus, na perseverança, na renúncia de todos os males, na renúncia de todo o mal que pode corromper o nosso coração. E aí, de encontro com o Evangelho que é do Senhor, o bom pastor,
nós possamos estar com nossos ouvidos bem afinados para escutarmos a voz do nosso Senhor e seguirmos a Ele, sempre com muita obediência e com muito amor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.